A Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo apresentou um programa simplesmente imperdível. O programa Psicologia do Amor, na visão de Joana de Ângeles, com Kátia Farias, na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Eu convido você para mais esse programa. A nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgar esses materiais especiais. Nós fazemos aí uma cata, são tantos programas que infelizmente a gente não pode colocar todos. A gente faz aí uma cata aleatoriamente e coloca aqueles que entendemos que atendem muito bem às nossas necessidades, para o estudo, pesquisa, para o lazer. E aí, lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente esse, divulgar a doutrina espírita. E a nossa Kátia Faria apresentou na Web Rádio Cristo Consolador o programa A Psicologia do Amor, na visão de Joana de Ângeles. Bom, dispensa comentário. Vamos ao programa. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, noite de estreia, muito boa noite, um novo programa, muita responsabilidade, falarmos de amor com Joana de Ângeles. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa ir se ambientando. Então, nesse momento, em primeiro lugar, agradecidos a Deus, a Jesus e a Joana de Ângeles. Pedimos a assistência amorosa desses bons espíritos, a Deus em primeiro lugar, que possamos nos sentir confortáveis, que possamos sentirmos-nos embalados pelas vibrações de amor e paz. Que o estudo da noite de hoje possa ser esclarecedor para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muitos não me conhecem, o meu nome está aí, meu nome é Kátia. E nós vamos falar sobre um tema bastante, assim, as pessoas têm muita curiosidade para saberem o que os espíritos falam a respeito de amor e sexualidade, sexo e consciência, segundo Joana de Ângeles. Nós vamos fazer uma série de estudos sobre esses assuntos, porque eu estou me baseando em 2 livros de Joana de Ângeles que foram organizados pelo Luiz Fernando Lopes. Um é o Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma, e o outro é o Sexo e Consciência. Esse amigo, esse irmão, ele fez uma caridade, ele fez uma grande pesquisa a respeito de todas o que Joana nos trouxe durante todo esse tempo, tudo sobre o amor, sobre a sexualidade, sobre a família. Ele fez uma organização maravilhosa e nós vamos aproveitar com certeza muito esse tema para que a gente possa esclarecer muitas dúvidas, que eu também as tenho, da questão da sexualidade na visão de Joana de Ângeles. Bom, para mim hoje é um dia comemorativo, porque falar de Joana, há 19 anos vimos estudando a sua obra psicológica, e é assim um carinho muito grande. Eu quero agradecer muito à Web Rádio Cristo Consolador e a Silvia, querida irmã e amiga da Congregação Espírita Francisco de Paula, da qual nós fazemos parte. Bom, Joana nos fala que o amor é a alma do universo, e é verdade, que está presente em todas as manifestações da criação, em tudo que nós vemos,
que é da criação divina, aí está o amor. Porque Deus fez tudo com amor. A natureza é linda, os animais, os seres humanos, as pedras, as rochas, os minerais, são todos criação divina. E ela diz que acontece? Na real ausência do amor, aí é que ela vai entrar nessa questão da sexualidade. Ela diz que na real ausência desses sentimentos, fixados nos instintos primários, os relacionamentos estão baseados nos interesses das paixões, dos prazeres sexuais imediatistas na busca. Porque as pessoas, ninguém sabe ainda o que é o amor, esse amor que o Cristo nos trouxe, nos transmitiu. A gente ainda não sabe viver isso. Então, nós vamos viver desses instintos mais grosseiros, que é essa coisa do sexo. E esses prazeres imediatistas são, muitas vezes, insaciáveis. Então, o que acontece? O espírito acaba substituindo essa busca da iluminação, que é o destino de todos nós, nas faixas mais grosseiras. Mas a Joana não fala em nenhum minuto, em nenhum livro, que sexo é feio, é sujo, é ruim. Ela não está combatendo isso. Ela está falando sobre o amor e a sexualidade como uma conquista da alma. É muito mais profundo isso. Então, ela fala que somente pouco a pouco nós vamos experimentar esse amor. Ela diz, e é verdade, porque nós estamos estudando há algum tempo dentro da psicologia sobre sexualidade humana. E o prazer sensual, ele é imediato. Desde os tempos remotos, o sexo tem sido utilizado de maneira irresponsável, desastrosa. Inclusive, quando a gente lembra desses filmes épicos, do tempo de Roma, e mais antigos ainda, a gente vê nas orgias, nas bacanais, todas essas formas mais grosseiras dos nossos instintos primitivos ainda. Então, o objetivo essencial do sexo é a fecundação. Mas ele tornou-se um vício. Por que é ruim? Não, porque nós estamos ainda na fase grosseira desse sentimento. São as atrações, são as formas de fantasias que nós projetamos. Não sabemos ainda lidar, com a libido, com essas sensações. Nós ainda confundimos paixão com amor, atração pelos corpos, pela beleza, com amor. E não é verdade isso. Nós sabemos que precisa de muito mais para realmente a gente aprender a amar. O amor, inclusive, principalmente nos relacionamentos, ele é construído. O amor é construído com a parceria, com a cumplicidade, com a amizade, com a confiança, o respeito. Quando isso não entra nos relacionamentos, eles se tornam apenas paixões que acabam como chegaram. Bom, aí quando a Joana fala sobre os vícios, eu gostaria de lembrar de uma coisa muito importante, muito séria, que nós, da área da psicologia, estudando a sexualidade humana, que vícios são esses? Existem vícios, nós chamamos de parafilias. E o que são essas parafilias? O que é parafilia? São as fantasias, são os impulsos ou comportamentos recorrentes, intensos, excitantes sexualmente, vejam bem, que causam sofrimento ou incapacitação,
que envolvem objetos inanimados, crianças, adultos não consentidores, sofrimento ou humilhação de si mesmo ou do parceiro para causar danos. Então, esses são vícios. Assim como o álcool, como a droga, como o cigarro, como a comida, também o sexo compulsivo, que se torna um vício. Quando a gente chama de parafilia, é porque são comportamentos que causam sofrimento ao outro, que não está consentindo, não é consentido. Então, é uma parafilia. Agora, quando ela diz que o sexo é bem atendido pelas emoções do amor, ele consegue indiscutíveis resultados de prazer e do progresso humano. Olha a abrangência do amor e do sexo quando bem compreendido. Ele, além de estimular o progresso humano, estimula todos nós no rumo das emoções mais nobres. E no capítulo 40 do livro Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma, a Joana continua nos mostrando e nos trazendo a questão dessa responsabilidade que existe dentro dos encontros com o amor. O que ela fala que a sociedade moderna, conforme no passado, dizendo que o amor é um fenômeno emocional. E é verdade, é através da emoção, de olharmos o outro, de olharmos a pessoa com quem nós temos vontade de conhecer, até de nos relacionar e até de casar. Então, ela diz que o amor é um fenômeno emocional que só raramente se expressa. Mas como assim? O amor na sua profunda significação, que nós ainda não conseguimos dar, não conseguimos dar esse significado maravilhoso que é essa emoção do amor. E ela fala uma coisa muito interessante, que as colocações para o amor, que não passam de sentimentos, quando não é amor, confusos, as buscas atormentadas, não significando ser a real conquista da evolução do indivíduo. E a gente vê muito isso, podemos observar, nas pessoas que procuram ajuda terapêutica, nas famílias, nos indivíduos, individualmente, e nós vemos como a maioria das pessoas vem até um processo terapêutico atormentada, confusa, com sintomas de depressão, de fobia social, de síndrome do pânico, porque trazem com elas todas essas dificuldades do relacionamento humano. Porque se relacionar é muito difícil, a gente vê isso todos os dias, nas novelas mostrando como eu não posso nem citar nenhuma novela atual, porque eu não tenho mais tempo de assistir, mas eu gostava de assistir certos temas para ouvir os diálogos, o que era falado, porque às vezes aparece, claro, no setting terapêutico, alguém que cita algo que está acontecendo na atualidade, numa novela, e até no BBB, e a gente fica assim meio perdido. Não sei muito, a gente fica meio assim sem saber, parecendo que somos alienados. Mas não, às vezes a gente até dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo na sociedade moderna, mas estamos atentos, a gente não está perdendo nada. Mas a Joana fala que, na maioria das vezes, o fenômeno do amor é atormentado, esvaziado, assinalado por altos e baixos, sem a profundidade necessária
para resistir aos vendavais dos acontecimentos humanos. E nós vemos muito isso, não é? Que vendavais humanos são esses? Vendavais dos acontecimentos. É o dia a dia, é a perda do emprego, é a mulher que, às vezes, por causa de uma gravidez, ela ganha muito peso, e aí tem as disfunções hormonais, o homem fica careca, barrigudo, não vamos culpar só a mulher, não. E não é só isso, são os conflitos do dia a dia, são as discussões por mínimas coisas, pela intolerância, pela falta de empatia. É preciso, sim, que numa discussão do casal, que uma fala, é preciso que haja a compreensão do que o outro está passando. Até porque nós sabemos que quando duas pessoas, independente de gênero, duas pessoas vão viver juntas, cada uma vem com um mundo à parte. Eu venho com a minha origem, da minha educação, da religião ou não, da parte social, da escolaridade, e o outro vem também com toda a sua origem, mas podem ser antagônicas esses acertos. Por quê? Às vezes me falta que estou pensando tão rápido. Por que acontece isso? Por causa justamente só da atração sexual. Não houve aquela questão, como ela chama, do amor como um fenômeno emocional. Claro que a gente tem encontrado almas afins, como chamam, porque alma gêmea a gente sabe que não existe. Kardec fala isso, né? Aliás, os espíritos falam a Kardec sobre almas gêmeas. São almas afins, almas que têm em comum, almas parceiras, que, na sua grande maioria, elas vêm juntas para uma tarefa, muitas vezes uma família difícil, um filho que precisa de atenção, e aquelas almas parceiras vêm para acolher esse espírito. Então, existe, aí as pessoas chamam vulgarmente de alma gêmea. Mas não existe alma gêmea, existem almas afins. Então, quando isso não ocorre, e também não ocorre o despertar desse sentimento, dessa emoção maior, a coisa fica sem profundidade, fica só na superfície. E o que acontece? As decepções. Ele se revelou assim. Ela não era assim, não era assado, não sabe nem fritar um ovo. Aí a gente lembra lá dos antigamente, que eu até me coloco lá nesses antigamente, quando existia cursos para casais, pré-nupciais, existia um pouco mais de atenção e um noivado. Hoje não, hoje eu sei já de tudo, que é ficar. Eu sei, porque os jovens me falam, não, só se pede namoro a menina ou o menino quando a coisa já está séria, o namoro. O namoro ainda pode levar uns 10 anos, e é sério. Já tem o quê? Já existe uma espécie de um contrato. Toda parceria tem que ter um contrato. Existe você tratar com o outro o que você quer. Quais são as nossas expectativas em relação ao outro. Não pode ser só sexo, só o corpo bonito, ou a beleza, ou o dinheiro, ou tudo junto. Não pode ser isso. Isso é muito pouco, isso é superficial, isso é vazio. Agora, quando se trabalham os dois, a relação, vão se conhecendo melhor, vão vivenciando, vão conhecendo as famílias, as origens, vão conversando como foi a juventude e a infância de cada um, porque todos nós temos uma história. Então, vai acontecendo de você começar a conhecer melhor o seu parceiro ou a sua parceira, não importa. Então,
Quando acontece isso, claro que eu não posso me surpreender, porque se eu estou noiva, se eu estou noiva já para um casamento, aí antigamente, né? Preparava-se o enxoval, não é? No noivado era o dia dos presentes para aquelas coisinhas menores, né? O pano de prato, o lençol, tudo isso se dava no noivado, as famílias. Mas hoje não é bem assim, porque quando o jovem eles tomam uma decisão que, na sua maioria, são decisões muito apressadas e impulsivas, vão logo morar juntos, né? Mal se conhecem. Depois que vem os vendavais dos acontecimentos humanos, nossa, eu não estava preparada, não, eu não sabia que morar junto era assim. Ah, eu não sabia que era assado, eu não conhecia, eu não tinha uma experiência nisso, ninguém nunca me ensinou nem fazer arroz. Ah, eu não sei lavar louça, mas não foi visto isso antes. Que banheiro se lava, cozinha se lava, se higieniza a casa, se troca roupa de cama. Gente, eu estou falando isso baseado na minha experiência e nas experiências de supervisão que a gente tem dos outros profissionais. Então, tudo isso é vida real. É não varrer a casa. Ah, é disputar. Não, lava você primeiro. Ou então dizer para chegar para a gente e dizer assim: você não acha que tem que ser tudo igual? Homem, mulher, todo mundo tem que lavar a louça, não é só a mulher ou só o homem. Claro, os dois devem fazer esse contrato, ou quem lava a louça do almoço, ou do jantar, enquanto um lava, o outro enxuga, o outro e guarda nos devidos lugares. Tudo deve ser combinado. Mas não, é uma surpresa porque cada um acha o outro folgado. Ah, você não acha que é muito folgada querer que eu faça isso? Eu sou homem, eu tenho tempo para fazer isso. Mas se os dois moram na casa, a casa é dos dois, tudo deve ser compartilhado. Então, num contexto de pessoas solitárias, principalmente, conformistas ou rebeldes, a Joana fala que há um receio injustificado de amar. Cada um quer poupar-se de problemas do envolvimento afetivo, que sempre que acabei de falar, se apresentam nos relacionamentos. Então, nós ficamos assim, não é? Meio ressabiado, será que eu me envolvo? E fica pulando de galho em galho, ficando aqui, eu estou ficando ali, e vai ficando na casa do papai, da mamãe, onde tudo é bancado, onde ele só estuda ou só trabalha, ou trabalha e estuda, mas nem contribui no lar com nada. Mas ele fica, leva ficante para casa, porque agora está na moda, não é? É melhor, conversando com pais, eles dizem que preferem que a filha receba o namorado em casa, durma ali nos olhos deles, do que sair para algum outro lugar, os motéis, seja o que for, porque eles estão de olho. Tudo bem na educação de cada um. Mas acontece que, mesmo sendo dessa forma, não há um conhecimento um do outro. Fica tudo na superficialidade. Agora, uma coisa muito importante, o Deilson está dizendo que tem uma alma gêmea, que nos juntamos para gemer. Dor na coluna, dor na cabeça. Exatamente. Adorei, Deilson. Vou pegar essa para mim. Ela diz com a predominância do egoísmo, porque todos nós somos egoístas. O que é o egoísmo? É o ego voltado para o umbigo, voltado para mim. Em primeiro lugar, eu, e segundo eu. Terceiro eu também. O quarto sou eu. Não, o quinto sou eu também. E tá o outro que se dane. Eu tenho que ter o meu prazer. Sou eu que tenho que receber primeiro.
Então, ela diz que todos pretendem ser amados, com certeza. Mas a gente esquece que quando a gente dá, não é, a gente espera uma retribuição, principalmente na área afetiva. Mas em psicologia da gratidão, a Joana, ela pega um pouco pesado, em um outro livro, que eu agora esqueci o nome, que não é da coleção psicológica dela, ela fala que se eu amo, é problema meu. Agora, se o outro me ama, ótimo, é um problema nosso. Agora, eu não posso esperar do outro aquilo que ele não pode dar. Exigir do outro coisas que ele não tem para dar. São esses relacionamentos que eu já vivenciei isso no consultório, de pessoas que dizem assim: não, mas eu tenho que controlar ele, porque agora com as redes sociais, gente, ficou o inferno a questão do ciúme, a questão do controle, desde o Zap, do Instagram, deixa eu ver se eu estou me esquecendo de algum, do Twitter, do TikTok agora, e do Facebook, que quase, assim, ninguém entra. O meu está esquecido lá, coitado, nunca mais nem vi o que tem lá. Mas, em toda essa rede social, existe esse controle com os casais. Não tem essa coisa de ser jovem ou mais velho. Toda pessoa, isso que tem, eu venho percebendo isso, e é verdade, que tem uma falta de afeto, que tem uma necessidade afetiva muito grande, que sofreu desde criança o abandono, a privação emocional, ela acaba querendo exigir, ela tem uma fome de amor, de atenção, do que não aconteceu com ela. A criança não cresceu. A criança continua no desejo de querer também ser amada. Então, ela faz isso com a parceria. Ela acaba não se dispondo a amar, apesar das queixas em torno da questão. Isso a gente vê muito em terapia de casal. E é riquíssimo quando a gente tem essa oportunidade. Riquíssimo no sentido da gente poder entender as relações e ajudar, é claro. Não é para a gente usar isso como só um caso clínico, mas são aprendizados muito grandes, porque aí nós temos a comprovação da reencarnação, da nossa vivência no planeta. Normalmente, ela diz também que o amor é confundido com os impulsos sexuais, é o que eu estou falando. As pessoas querem logo casar. Eu estou iniciando com um cliente que tem 6 meses que ele conhece a moça, jovem ainda, ele trabalha, está muito bem posicionado pela pouca idade, tem 6 meses que estão morando juntos e vão casar daqui a 2 meses. E ela, no comportamento dela, demonstra uma bipolaridade, uma questão de humor que varia, e toma remédios. Então, você veja, mesmo assim, ele insiste nesse casamento. Ele está chocado que acabou discutindo, com uma falta de respeito. Mesmo assim, ele insiste que tem que casar porque eles se amam. Se amam? Será? Ele está com depressão, está se sentindo muito confuso, mas o casamento está de pé. E a gente faz o quê? Tenta fazer uma psicoeducação, mostrar, não que não case, não é o nosso papel, mas o papel de dizer, você talvez esteja muito cedo para tomar essa decisão. Quem sabe esperar mais um pouco para ver as coisas de tratamento, e você também melhorar dessa depressão, disso tudo que você está sentindo. Não, mas a gente vai casar. Tudo bem também. Tudo bem. Não tem problema. Agora vamos assumir os vendavais.
como vamos enfrentar os vendavais que acontecem no decorrer da nossa jornada. Quando ela diz que o amor é confundido com os impulsos sexuais, que estão raramente amadurecidos e quase nunca portadores de objetivos construtivos. Porque quando você faz uma parceria, você precisa ter um projeto de família, de vida em comum. É preciso que tenhamos metas a alcançar dentro de uma parceria igualzinha de sociedade, de negócios, que o casamento é uma sociedade entre duas pessoas que nem são parentes. Então, ela diz que torna-se uma mistura de interesses vulgares com o predomínio da busca das sensações a prejuízo das emoções enobrecidas. Porque se você fala que um casal deve ter metas, é porque existe as minhas metas pessoais, que são importantes, as metas profissionais, as metas de crescimento. Quem tem religião tem também as suas metas dentro da sua área religiosa, do sagrado, do divino. E o outro também. E quais são as ocorrências nisso aí? Não se fala das metas. Então, quando você vê, o marido começa a implicar com o trabalho, com a mulher indo para a faculdade, e a mulher também exige que ele dê mais atenção em casa, se ele trabalha muito. Ninguém se conhece e ninguém estabelece os limites da individualidade. O casamento não é uma simbiose. Não somos um. Jesus dizia que ele era um com o Pai, mas no sentido da vontade do Pai. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Eu e o meu marido, né? Ou a minha mulher, ou não importa o gênero, eu e minha parceria, não somos um, somos dois, com espaços delimitados, com suas vontades, com os seus desejos e tudo aquilo que é natural do ser humano. Mas, Kátia, você está falando isso? Tá. E as metas que você está falando, né? Os projetos. Então, quando eu me afinizo com alguém, estabeleço com essa pessoa uma relação, o que nós vamos fazer? Por que nós nos atraímos? Pelas metas e projetos em conjunto que vamos conversando e vamos ter, não é? Namorando, né? Namorar é ótimo, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Então, é aquele momento em que cada um diz para o outro aquilo que o outro quer ouvir. Mas isso não é bom. O bom é dizer, olha, você tem fazer perguntas mesmo, inquérito. E aí, qual é a sua religião? Você tem pai? Você tem mãe? Você vive aonde? Você ganha o quê? Assim, do que você vive? Você estuda? Trabalha, estuda? Ou é daquela sigla nem estuda, nem trabalha? Porque o outro pode estudar e pode trabalhar. Será que eu quero uma pessoa dessas na minha vida? Então não é melhor, enquanto não se estabelece um vínculo, saber um pouco um do outro, seus projetos de vida. Eu tenho muita vontade, sabe, de me casar um dia, ou de formar uma família. Não estamos falando aqui de papel. Não é tão importante, porque os direitos hoje são adquiridos até vivendo juntos por um tempo, já está casado. Então, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos projetos em comum. Eu tenho muita vontade de viajar, conhecer o mundo. Aí o outro diz assim, você sabe que eu não tenho? E eu não gosto de viajar, e eu tenho medo de avião horrível. Não tenho vontade, não tenho, assim,
espírito para viagem. Aí o outro diz, mas como? Olha, eu já fui a Paris, é lindo, que lua de mel maravilhosa, se a gente se casar, a gente podia fazer. Esquece. Se a gente for a Campos do Jordão, já tá bom. Mas Campos do Jordão, então, é bonito, mas o cara está querendo oferecer, ou a mulher tem esse desejo, eu gostaria tanto de passar uma lua de mel em Londres, passear, conhecer o castelo da rainha. Aí o cara olha assim, mas isso é uma fortuna. Aí ela olha, mas nós vamos juntos, vamos dividir as despesas, porque hoje o certo, o ideal, quando os dois trabalham, é dividir as despesas. Aí se torna nesse sentido. Mas cada um, mesmo tendo até a senha, a conta do outro, deve gerir a sua conta individual. Nada de misturar, porque cada um é cada um. É muito bonito conta conjunta, mas cada um deve mexer na sua própria conta. Então, o que acontece? Nós vemos essas pequenas desavenças e aí diz que é incompatibilidade, depois que casa e dá tudo errado. Não, você não perguntou. Eu me lembro que eu fiz isso com uma cliente, que ela era solteira, mas já tinha vivido com uma pessoa, não importa. E ela tinha horror de criança. E todo namorado que ela arranjava era ex-casado, tinha um filho pequeno, que tinha que pegar final de semana, que tinha que dar pensão. Tudo bem. Aí ela veio à terapia para conversar isso. Kátia, assim não dá, eu não aguento isso. Poxa vida, esses homens, depois que a gente está junto, que vem falar que tem filho. Aí eu, me lembrei de uma coisa sobre recursos humanos. O que a gente traça quando a gente trabalha em recursos humanos na profissiografia? O teu chefe te encomenda uma secretária ou um almoxarife, seja o que for, ele te dá um perfil. Nesse perfil, o teu chefe diz, eu quero que saiba inglês, eu não quero muito jovem, eu quero já uma mulher mais madura, com responsabilidade, com mais experiência, e vai traçando lá o perfil. Eu recruto, né? O recrutamento é dentro desse perfil. A seleção, dentro desse recrutamento, eu tiro 3 pessoas que eu percebo ter um perfil dele, do patrão, ele quer aquilo. Pego as 3, marco com ele e ele vai entrevistar cada uma. O que for mais simpático para ele, fica. Mas a decisão é dele. Mas se errar, o erro foi nosso. Que a gente também se responsabiliza para dar uma força para o patrão, né? Que a gente não é bobo nem nada. Então, o que acontece? A mesma coisa, gente, é o nosso perfil de parceria. Como é mentira que não existe. Claro que a gente gostaria de que caísse nossa alma parceira, mas não é possível. E aí, nem sempre é possível, porque a maioria das relações a gente sabe quais são, né? Aquelas igual porco-espinho, todas assim. Então, o que acontece? Traça pelo menos uma base. Veja bem, não quero homem divorciado, nem casado, pode ser viúvo, divorciado, se tiver filhos, tudo independente, que não dependa mais. Não, eu quero um homem sem filhos, porque eu sou solteira. Eu quero para vivermos as mesmas experiências, gente. Porque quando você vem com um pacote, o outro que não tem o pacote, não adianta que vai haver estranhamento. Isso aí não adianta. Raros são, não vou dizer que não existam, gente, existem homens e mulheres maravilhosos que aceitam os filhos, mas às vezes a que se separou não aceita que a outra tome conta ou que veja as crianças. Então a gente tem que ter muita atenção. Então o perfil dessa menina. Aí eu falei assim, você já pensou no seu perfil? O que te atrai nessas pessoas que você acaba ficando tão... Aí ela diz assim, tem que ser bonito, tem que ter um carro. Ela descreveu coisas só de aparência.
Eu falei assim para ela, por que quando vocês não marcam, estão ali, numa lanchonete, num barzinho, seja lá onde for, por que, que você, antes de se envolver, você não pergunta? Me diga uma coisa, filhinho, você é casado? Não. Ah, que bom. Você trabalha? Faz o quê? Começa a perceber. Ah, não é porque é solteiro, não tem filhos. Você tem filhos? Olha, eu até tenho de uma relação aí que aconteceu, mas olha, ele vive com a mãe, mas eu dou pensão, eu assim, eu ajudo. Também já não é meu perfil, porque um homem responsável que não assume o filho também já, né, já coloca de pé atrás. Então, ela passou a fazer isso logo no primeiro encontro, de conversar, de fazer uma entrevista. Deu certo, deu certo. Ela acabou casando com uma pessoa solteira, tudo como ela queria, os dois trabalhando, foi tudo ótimo. Um dia eu pego no Facebook dela que ela estava com outro marido. Ela se separou daquele, não deu certo. E com esse marido atual, ela teve um filho, com uma coisa que ela não queria. Então a gente vai vendo como é interessante isso, como é, a gente não consegue segurar, mesmo traçando o perfil. Mas é claro que quando você tem algum perfil na sua cabeça, você pode errar um pouco menos. Melhor do que sair por aí casando e morando com todo mundo e tendo um filho de cada pai e não assumindo esse filho, porque aí é que é a grande responsabilidade, que as pessoas não têm ideia de que um passo falso por causa de um comportamento impulsivo, você gera uma vida que precisa ser vivida com responsabilidade, com amor. Aí ela diz também, eu gosto muito da Joana, porque ela é danada, né? Ela vai no ponto. É imprescindível, portanto, não confundir essas manifestações, dando-lhes as denominações correspondentes que não tem nada a ver com amor. Tudo que eu falei. Tudo isso pode ser qualquer coisa, menos amor. Até quando eu traço perfil, aí encontro o perfil da minha vida, não, a pessoa não sente nada. Aí fica assim no consultório. Kátia, eu não sei o que tem comigo. Todo mundo que me ama, eu não amo. Eu só amo quem não me ama. Olha só, isso é assim, aquilo de pior que você pode falar para alguém. Eu só amo quem me ama. Eu não amo quem me ama e só amo quem me maltrata. Então, ela diz que o amor é um sentimento que brota espontâneo. Vou falar disso, Deilson, rapidinho. Da mulher que proíbe religião do outro, e isso dá uma confusão, isso dá uma palestra. Então, ela diz que o amor floresce através, olha que é verdade, ele floresce a partir de ações benéficas, capazes de gerar alegria, bem-estar e progresso para cada um, tá? A gente não está aqui puxando a sardinha para ninguém. As duas pessoas, essa parceria, precisa ter isso uma com a outra. É altruísta sem alardear as suas metas, impregnando todos os quais se dirigem. O que ela quer dizer aqui? Alardear as metas é começar a falar: eu quero ser rico, eu vou ganhar dinheiro, eu quero ter uma casa assim, espanta até o outro que quer realmente ter uma casa própria, uma casa confortável, mas não tem esse ego desse tamanho, já prefere uma coisa mais duradoura, mais certa, do que ficar fantasiando. Olha, uma demonstração de amor. Às vezes, eu gosto de contar um caso assim, foi algo que eu ouvi em algum lugar, de algum curso, e que um casal velhinho, que se amavam muito. Então, eu não sei porquê, lembram? Quem lembra da famosa bisnaga, aquele pão que tinha sempre uma pontinha a parte do meio? Mas eu não sei porquê que a pessoa que contou esse conto não falou dos dois lados do pão.
tudo bem, tudo bem. Ela disse assim, que esse casal chegou um dia, também não me lembro mais por quê, se era aniversário de alguém, disse assim, hoje eu faço questão, meu bem, porque ela sempre dava a parte do meio para ele, aquela mais gordinha, e ficava com o biquinho do pão. Anos, mas anos a fio, ela por amor, ela tinha vontade de fazer essa ação, ela ficava feliz, não era ele exigindo nada disso. Um dia, não sei, cargas d'água, que ela disse assim, ele disse, hoje, meu amor, eu faço questão que você coma essa parte do meio. Ou um ou outro, gente, eu não lembro, mas a história vocês vão entender. Quando eles trocaram a parte dos pães, ele disse assim, ah, a minha vida toda eu tinha tanta vontade que a parte que eu mais gosto é do biquinho do pão. E ela disse, ah, eu sempre gostei do meio, mas eu achei que você gostava da pontinha, por isso que. Ou do meio, seja lá o que for. Mas aí é só para mostrar como o diálogo é importante. Não tem nada demais dizer que gosta disso ou daquilo, porque às vezes a gente não diz com medo do outro ir embora. Aí vive insatisfeito o resto do casamento. Sem necessidade de dizer, ah, eu não, eu gosto mais do miolinho, dessa parte do meio. E eu adoro biquinho. Vamos fazer assim, vamos cortar o pão, cada um come o pedaço que gosta. Agora, é claro, se os dois gostam do mesmo pedaço, vamos então variar. Um dia você come o bico, outro dia eu como o meio. E assim a gente vai acertando, a gente vai encaixando os espinhos sem encostar, como a história dos porcos-espinhos. Então, muito perto, espeta. Muito longe, faz frio. Então, vamos encaixar até um ponto que nos barre no espinho. O espinho na carne do outro, mas sabemos que temos pontas para acertar. E, deixa eu ver quanto tempo falta, porque eu falo como não sei o quê. Então, ela diz também se não se deriva dos sentimentos profundos da alma, gera o quê? Hostilidade, irritação. Facilmente aquele homem ou aquela mulher se irritam um com o outro, porque não estão satisfeitos e vão juntando. E vai jogando para debaixo do tapete. Daqui a pouco o tapete tem uma barriga gigantesca, cheia de coisas não faladas. As pessoas pensam que deslealdade é a infidelidade, é traições, isso também. Mas a deslealdade também é não dizer para o outro aquilo que não está bom e enfiando debaixo do tapete. No dia que o caldo entorna, que é a gota d'água, como diz a música, pode ser a gota d'água. Tum! Aí a pessoa pega aquele tapete, sacode tudo em cima do outro e diz, ó, é por isso que eu me irrito. O outro recebe aquela tapetada com aquela sujeira toda e se sente estarrecido que nem sabia que o outro não gostava disso, daquilo, do bico do pão, seja do que for, porque não há diálogo, comunicação, não se falam das coisas, porque como nós não temos certeza do amor, porque não é amor muitas vezes, na maioria, tem medo de perder. Mas ninguém perde o que não tem, porque ninguém é dono de ninguém. E então a Joana fala que quando o amor se exterioriza do coração, produz um encantamento em relação à pessoa querida, com altas doses de quê? Empatia. Empatia responsável pelos sentimentos de doação, de sacrifício, de beleza. Porque a gente tem que ter empatia pelo marido e o marido pela esposa, ou o parceiro pelo parceiro, a parceira pela parceira. Por quê? Gente, desculpe, estou com sede, olha. Se colocar no lugar do outro.
por que ele não gosta disso? Mas eu me lembro que ele falou que vinha de uma família, ou ela, seja o que for, cheio de irmãos. E ele nunca chegava para ele um pedacinho de pudim de leite. Agora eu entendo, porque quando eu faço, ele acaba comendo tudo, nem deixa para mim. Passa até a frente dos filhos e come. A criança, não atendida, está ali ainda. O adulto cresceu apenas no tamanho, na idade, mas a criança ficou lá, esperando o pedacinho do pudim de leite. E aí, a pessoa vai jogando isso tudo para debaixo do tapete e não, se ela não sabe desses detalhes, existe essa empatia. Mas se fosse comigo, os pais eram maravilhosos, dividiam tudo. Eu era filha única, olha, isso aí é desigual. Eu sou filha única, o outro tem 6 irmãos, não podia ser igual mesmo. Ela diz uma outra coisa muito importante, onde são gerados os relacionamentos abusivos. Não permite a dependência, que se torna um mecanismo de apoio, jamais uma forma de realização planificadora. Quando o outro sabe que você depende emocionalmente, tem uma dependência emocional, na maioria das vezes você casa com um abusador. Gente, eu estou falando de abusador do afeto, daquelas pessoas que são abusadoras, tanto homem quanto mulher, no controle, na desvalorização, na desqualificação, mas beija, abraça e diz que ama. Então, na maioria da violência contra as mulheres, principalmente, quando elas vão dar queixa e quando chegam na juíza ou no juiz, na maioria agora são juízas, há um projeto sobre isso, elas dizem assim: poxa, doutora, mas ele diz que me ama, até me beija. A pessoa ela é tão carente, ela é tão dependente do apoio emocional e, na maioria, também o financeiro, que ela se sujeita ao abuso porque ela também foi abusada. Quando você faz a anamnese, o levantamento numa terapia, ela diz que os pais eram abusadores, que o padrasto abusou dela sexualmente. Existem vários tipos de abuso. Aí, se você se submeteu, você vai continuar se submetendo. Ou então, você vira o jogo, você passa a ser o abusador. A gente vê isso demais. Então, como ela diz, não pode ser permitido essa dependência, nenhum tipo de dependência. E ela fala que a humanidade, que eu vou fechar já, registra a abnegação de homens e mulheres notáveis, cujas vidas iluminadas pelo amor tornaram-se exemplos edificantes e inolvidáveis. Aí a Joana, ela fala de tudo isso, mas no final ela dá o caminho. Assim aprende também a amar. Deixa que o sentimento da amizade se irize de ternura e cresça em forma de amor. Tranquiliza-te, permitindo que a alegria do encontro te constitua a emulação para o prosseguimento. Quem experimenta o amor nunca mais é o mesmo. A Joana fala disso tão bem de Jesus. Ela diz: quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Nossa, eu fico assim emocionada, porque realmente eu sou uma apaixonada por Joana de Ângeles. Ela finaliza assim: constatarás que o amor é a meta que deves alcançar. Olha a dica, a meta dessa relação, entregando-te a sua realização, cada vez mais fácil e atraente, felicitando-te e a humanidade em cujo contexto te encontras. Porque nós estamos dentro de um contexto de família e de humanidade. Então, gente, eu não pude falar com o Deilson sobre a questão da religião.
A gente pode vai falando em outros temas, porque nós temos muitos temas ainda que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre temas empolgantes. Vamos falar sobre energia sexual, sexo, reencarnação, sabe, falar sobre o aborto, sexo e obsessão, os transtornos sexuais, religião e os transtornos sexuais. A gente vai falar sobre um monte de coisas a esse respeito, sobre a questão da visão da Joana sobre o amor. Então, a gente vai continuar os nossos estudos, se assim for permitido. E se vocês não esquecerem, por gentileza, de dar o like. Assim o YouTube entende que as pessoas gostaram desse assunto e ele vai replicando isso para outras pessoas. Se você gostou, deixa o seu likezinho aí, que eu também vou gostar muito, tá bom? Gente, agradeço a honra de ter vocês aqui, a Silvia, o Deilson, a Dídima, a Vânia, a Zenilda, e outros mais que eu andei vendo aí, Rosângela, eu vi quem mais? Gleides, o Kleber, o pessoal aí de Joana. Então, amor história, né, Vânia? Realmente muito boa. Então, vamos encerrando a nossa noite de hoje, agradecida a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade desse espaço tão precioso. E não só agradeço, como agradeço a paciência que vocês tiveram de aqui me aturar, me ouvindo, falar de tudo isso. Espero que seja agregado aos valores e aquilo que todos nós que somos espíritas pensamos, né? Então, eu acho que eu ainda dei assim um tempinho, mas eu estou dentro do horário e ninguém precisa me expulsar. Eu estava com medo do tempo acabar e eu não consegui realmente dar o recadinho da Joana, viu? Quem dá esse recado, não esqueçam nunca, é Joana de Ângeles, esse nobre espírito, essa mulher maravilhosa, desde Joana de Cusa até hoje, a nossa Joaninha querida. Muito obrigada a todos e até sexta-feira que vem vocês têm um encontro comigo, hein? Agora, quero todo mundo aqui, vão divulgando, levando para mais pessoas. E Deilson, eu juro para você que eu vou falar sobre isso, tá bom? Obrigada a todos. Temos a nossa amiga que vai encerrar aí. E tudo bem. Um beijo para todos vocês. E um bom final de semana também. Obrigada. Cadê a nossa amiga Amanda, que vai fazer o encerramento aí? Eu acho que faltam